Veja só, morreu por nossas transgressões. Imputação. Nosso pecado é lançado sobre ele. Na ressurreição, dupla imputação. Enquanto o nosso pecado é lançado sobre ele, a justiça dele é lançada sobre nós. Os méritos dele são lançados sobre nós. A bondade dele é lançada sobre nós. Olha que obra estupenda, meu irmão. Veja Cristo se erguendo dos mortos por você. Veja Cristo dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Ele ressuscitou para garantir a nossa ressurreição. Ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos depois. Olhem para a ressurreição. Mas não só para a ressurreição, olhem também para a glorificação. Quer ser salvo? Olhe para mim, vós e todos os termos da terra, sejam salvos. Olhe para a glorificação. O que é a glorificação? A posse do reino. Se ele tivesse feito tudo isso, e daí? Para onde você ia? Veja só. Se ele fizesse isso, meu irmão, veja a beleza do Evangelho. Olhai agora para a glorificação. O que? Cristo toma posse do reino. Ele vai dizer lá: e agora todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Em Apocalipse 5. O cordeiro, o ancião está chorando. João chora e o ancião diz: não chore. O cordeiro, o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele é digno de tomar o livro e desatar os selos. Então ele sobe, toma da mão do Pai o livro e desata os selos. O reino é dado a ele. Agora você entende. Não se turbe vossos corações, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou preparar, e quando eu tiver preparado, voltarei outra vez para onde eu estou. Estejai vós também. O que é isso? Ele vai preparar as entradas para a morada celeste. O que é isso? Jesus foi lá, virou mestre de obra, chamou os anjos, pega botina, pega avental e luva, cunhado de pedreiro, vamos começar a fazer as casas. Não, as moradas estavam prontas, mas não estavam disponíveis. Pecadores não podiam entrar. Sangue tem que ser vertido e o preço tinha que ser pago para eles terem direito às moradas. Então ele vai subir, completar a obra diante do Pai, abrir as portas dessas moradas, abrir os aposentos de Deus, inaugurar isso, aqueles portões que jamais se abriram. Agora se cumpre o salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Então os anjos dizem: quem é esse Rei da Glória? Nenhum homem ousou passar por esses portais. Lembre-se, quando Cristo saiu de lá, ele era só Deus. Quando ele volta para lá, ele não é só Deus mais, ele é Deus e ele é homem. O corpo que ele tomou na terra nunca mais vai deixar ele, inclusive está com ele até agora. Pela primeira vez um corpo vai entrar naqueles portões. Quem é esse? Aí novamente eles dizem: levantai a porta das vossas cabeças, levantai entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Mas quem é esse ser com corpo que vai entrar? Então alguém brada: o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Ele está entrando e está dizendo: open the gates, abram. Porque finalmente chegou o dia dessas moradas serem ocupadas, desses palácios serem ocupados. São as casas, as mansões do meu povo. Olhem para Ele, olhem para Ele. É isso que Ele fez a vocês. Olhem para a beleza da encarnação. Deixar o trono da majestade para sangrar, para se fazer como você.
porque um sangue de um bode teria que ser repetido sucessivamente e jamais expiaria. Então teria que ser um homem. Não haveria homem nessa condição na terra, um homem perfeito. Ele teve que se fazer homem, um homem que obedecesse toda a lei. Ele obedeceu toda a lei. Um homem que teria que morrer como culpado, no lugar dos culpados, sofrer todas as penalidades. Um homem que não poderia permanecer morto, porque senão seria vã a nossa fé, mas que ressuscitasse. E um homem que não só ressuscitasse, mas que tivesse um reino. Olhai para a glorificação. Fim. Olhai para o retorno. Eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Vou abrir os portões. Vou pegar da mão do Pai o livro, que é o livro da história, dos decretos, e vou começar a desatar os selos. Os acontecimentos estão todos na minha mão. Não está Donald Trump, Joe Biden, Bolsonaro, China, comunismo. Não, está nas mãos do soberano, do Rei dos reis e Senhor dos senhores, quem governa a história com exímia perfeição. Está nas mãos dele. Ele vai, e quando eu estiver preparado, voltarei. A segunda vinda. Olhem para a segunda vinda. Olhem para quê? Para onde eu estou. Estejai vós também. A volta de Jesus. Ele está falando da ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Ele está falando agora da nossa glorificação. Olhem para a volta de Jesus. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Isso que é corruptível envelhece, peca, enferma, vai se revestir da incorruptibilidade. Quando? Eis que vos digo o mistério: nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará. Quando que a trombeta soa? Quando Ele volta. Os vivos ressuscitarão primeiro, e nós, os mortos, ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Ou seja, olhem para Ele. A redenção não é só um aspecto moral, jurídico, mas afetará a nossa essência, a nossa existência. Teremos corpos imortais, teremos corpos incorruptíveis, não passivos mais do pecado, nem das doenças. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvirá a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Olhem para o retorno glorioso. Ele virá, meu irmão, como um raio que corta do ocidente, do oriente ao ocidente. Ele virá sobre as nuvens com clangor de trombeta, com glória e majestade. E a Bíblia diz que todo olho verá. Ele reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos do mundo, e encontrarão com ele nos ares. Olhem para a volta. E Ele volta para quê? Para que onde eu estou, volta, ressuscita, arrebata, transforma o mortal em imortal, o corruptível em incorruptível. E agora? Estejai vós também.
Vamos habitar em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tomaremos posse das moradas eternas, entraremos no céu para sempre. Esse mundo não habita a justiça nem a paz. Corrupção, morte, pecados, iniquidade, desonestidade, perseguição, culpa, mácula, ruga, sujeira, dor, sofrimento, ódio. Mas olhem para Ele, um dia irá de te buscar e colocar numa terra deleitosa, onde não há dor, nem choro, nem pranto, nem luto. As primeiras coisas já passaram, o mar não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva para o seu marido. Vamos habitar para sempre com Ele. Lá não haverá sol, porque o Cordeiro brilhará sobre nós. É isso que Ele nos promete. Olhem para Ele, olhem que obra estupenda, entrando no espaço e no tempo, nos substituindo na cruz, vivendo uma vida em perfeita obediência e dando o mérito dessa obediência a nós, morrendo como culpado, pagando as penalidades, ressuscitando como garantia da suficiência do sacrifício, comprando moradas, herdando um reino e voltando para nos colocar nesse reino. Uau! Uau! Isso aqui é a história desse livro.